A paz do Senhor, o povo de Deus, estamos aqui mais uma vez para gravar a última lição, a lição de número 13 de 2024. Estamos encerrando esse trimestre, com chave de ouro, para logo mais começarmos aí o ano 2025 com o primeiro trimestre, com lições promissoras, lições abençoadas, que certamente vai trazer muito conhecimento para você, para mim e para todos nós, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa, nunca esgota, é uma fonte inesgotável. E em primeiro lugar, eu já quero oferecer para vocês, quero felicitar vocês um Feliz Natal, ok? Porque já estamos aí na véspera, Amanhã já é Natal, graças a Deus. E alguém veio questionar, sobre se é viável que se comemore o Natal, uma vez que não sabemos a data que Jesus nasceu. Sim, é lógico, nós como crentes devemos comemorar sim o Natal, porque um dia ele nasceu, não importa o dia, mas é importante que nós comemoramos o Natal, porque é um presente de Deus para nós, o Senhor Jesus, o seu nascimento. É um presente, Deus deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? Então nós precisamos sim comemorar, nós devemos comemorar, porque é um presente, é uma dádiva de Deus para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Esse é o grande amor de Deus. Então comemore, porém com moderação, como crente, testemunhando, falando, se possível, do grande amor de Deus, sobre o nascimento de Jesus Cristo, de uma forma cristã, ok? Diferente do mundo, que às vezes se embriagam, na sua ignorância e não entende o sentido do verdadeiro Natal, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, um presente de Deus. Então vamos à nossa lição, sem mais delonga, para termos um vídeo aí fácil de assistir, não muito longo. Então vamos à nossa lição. A lição é de número 13, E você está no melhor canal, o canal mais abençoado. Deus acima de tudo, o cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E nós, nesse canal, somos louco, mas é claro, por Jesus. E por isso estamos pregando a palavra de Deus. Então, vamos à nossa lição. Lição de número 13, a última lição desse trimestre. Uma lição, um seriado de lição abençoado, onde aprendemos sobre as promessas de Deus. Porque Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Ele não é como o homem, que fala, mas não cumpre. Porque Deus... Ele é Deus e Ele cumpre as suas promessas porque Ele é fiel à sua palavra. Lição de número 13, que será ministrada na sua classe dia 29 de dezembro de 2024, no próximo domingo, Logo após o Natal, aí próximo ao véspera de Ano Novo, ok? As promessas de Deus são infalíveis, é o que nós vamos estudar hoje. O texto áureo está em Números, capítulo 23 e 19, Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Verdade prática, a promessa de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumpre um propósito, ok? Leitura bíblica em classe está em Salmos 102, versículo 25, o número 25 ao 27, Salmo 102, verso 25 ao 27, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 13, Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupas os mudarão e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então nós fomos novos um dia, mas
vamos sendo transformados, vamos envelhecendo, né, como vestes, ok? O rostinho bonito que nós tínhamos com 18 ou 30 anos ou 25 anos, agora com 62 já vai, né, marcando, as rugas vão aparecendo, os cabelos vão caindo, embranquecendo. Então nós ficamos mudados, mas o Senhor é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O Senhor sempre está, né, na sua perfeição, na sua beleza, ok? Porém nós, seres humanos, um dia, se nós, né, ficarmos firmes, obedecendo a palavra, seremos transformados e seremos aí jovens para sempre com Cristo na glória, ok? 2 Pedro 3, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos arderão e se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, há muitas pessoas que hoje, né, começam a dizer que Deus está tardando. Outros nem acreditam mais que haverá o arrebatamento. Mas Pedro, ele afirma que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. E isso Deus está fazendo para que alguns se arrependam, né? E que alguns não percam, senão que todos venham ao arrependimento, venham à salvação. Então Deus é longano na sua misericórdia, tá? Não é que Ele está tardando, mas está esperando, né? Ele está com paciência para que as pessoas se arrependam e venham, né, a aceitar a Jesus como Salvador. Então Deus faz as coisas no tempo certo. O tempo de Deus é o tempo Kairos, não é como o nosso Cronos, tá? Para Deus, ok? Não existe futuro, só presente. Coisa que aconteceu bilhões de anos atrás está presente na presença de Deus, ok? Coisa que vai acontecer bilhões de anos para frente está patente na presença de Deus, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. É diferente de nós, que o passado tem coisas que já esquecemos. O presente estamos vivendo e o futuro nós nem sabemos o que vai acontecer. Mas Deus sabe todas as coisas e por isso Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vale a pena se agarrar com esse Deus, ok? Vamos à nossa lição, porque essa palavra é gloriosa e maravilhosa. A lição, como é de costume, de plástico do nosso comentarista, nosso exímio comentarista, né? Que é o nosso Elinaldo, o pastor Elinaldo Renovato. Ele divide a lição em 3 tópicos, com a introdução e 3 tópicos. Primeiro tópico da nossa lição é Deus é infalível. Vamos estudar sobre isso, com 3 subpontos. E o segundo tópico, Deus não mente e nem se arrepende, com 3 subtópicos. E terceiro tópico, com 3 subpontos. E terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus, com 3 subpontos também. E já iniciando em nossa introdução, nos diz assim: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. Sua onipotência, ok? Tem todo o poder. A sua onipresença está em todos os lugares. E a sua onisciência, sabe todas as coisas e sabe antecipadamente. Tá? E o que enfatizaremos nessa lição? Sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a infalibilidade de Deus em sua promessa é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual, aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Então, o instrumento aqui de estudo, ok? É a infalibilidade de Deus, tá? A imutabilidade de Deus. Deus não muda. Então, esse é o nosso instrumento de estudo
nessa lição, vamos focar nesse tema, tá? A imutabilidade de Deus. Deus, ele é infalível, ok? Então vamos lá, no primeiro tópico, Deus é infalível. E no primeiro subponto, a infalibilidade de Deus. Eu fiz um resumo aqui para nós ter um vídeo bem compacto, ok? Que não seja muito longo, fácil de assistir e também fácil de entender. Então, esse resumo é importante, essa síntese que eu fiz, para não delongar muito o vídeo e você ter uma compreensão clara da lição. Então, é feito essa síntese dessa lição de número 13, ok? Então, no primeiro ponto, no primeiro tópico, Deus é infalível. E no primeiro ponto, no primeiro tópico, nós temos a infalibilidade de Deus. Tá? A infalibilidade de Deus é a crença que Deus é infalível, ou seja, incapaz de falhar. Deus não falha, ok? A infalibilidade da Bíblia é a crença de que a Bíblia é infalível em temas de fé e prática e que não contém erros. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus é infalível, a sua palavra jamais vai falhar, ok? A infalibilidade da Bíblia é diferente da doutrina da inerrância, que diz que a Bíblia não contém erro de nenhum tipo, incluindo passagem histórica e científica. Então é diferente, né, a inerrância da Bíblia para a inerrância da sua palavra. A infalibilidade da Bíblia é diferente da doutrina da inerrância, ok? Então vamos lá. A infalibilidade da Bíblia é baseada na crença de que Deus é verdadeiro, confiável e que a sua palavra é viva e eficaz. Né? Por quê? Porque só a palavra de Deus pode penetrar as juntas e medula e discernir o pensamento dos corações dos homens. Só Ele, irmão. Você pensou, Deus já sabe o que você pensou. Antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Porque Ele é, né, onisciente, sabe todas as coisas e sabe antecipadamente, ok? A Bíblia é considerada a única fonte objetiva de tudo que Deus nos deu, sobre Ele e seu plano para a humanidade, né? O plano da salvação. A doutrina da infalibilidade diz respeito apenas aos documentos originais da Bíblia e não aos erros de traduções, impressões e datilografia. Então, a infalibilidade da Bíblia está dizendo respeito aos originais. Como que eram os originais? Os judeus, os rabinos, iam escrever a palavra de Deus, ele lavava a sua mão, tomava um banho e pegava uma pena e molhava na tinta, né, daquela época e escrevia. Se houvesse alguma falha, eles apagavam todo o texto e começava tudo de novo, certo? Com temor de Deus. Esses são os originais, sem erro, tá? Agora, com o passar de tempo, veio as cópias, né? Veio as traduções, veio a impressão e a digitação. Então, esses erros aí não faz da Bíblia a doutrina bíblica, né, infalível, tá? Porque essa infalibilidade está calcada e alicerçada nos originais bíblicos, da forma que foi escrito, ok? Para você entender. Avançando para o segundo ponto, uma promessa infalível. Tá? Uma promessa infalível de Deus é uma promessa que se cumpre, pois Deus é fiel e sua palavra é eterna. Tá? A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito e que as suas promessas sempre cumprem. Algumas promessas de Deus são. Então vamos ver, algumas promessas de Deus são. Quais? Perdão para quem aceita Jesus como Salvador. Tá? Outra promessa é Deus estar com os crentes e ajudá-los a vencer dificuldade. Dar sabedoria, dar paz, livrar da tentação. Então essas são, né, algumas promessas de Deus, ok? E dentre N promessas de Deus, é lógico. Tá? A palavra viver, as promessas de Deus, é necessário
perseverar na fé. Então a palavra, para viver as promessas de Deus, é necessário perseverar na fé. Por exemplo, Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação e creu em Deus, perseverando na fé. A palavra de Deus é infalível e eterna, ao contrário das palavras humanas, que pode falhar ou ser esquecida. Jesus reforçou isso em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 2 Samuel 22:31, o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre cumprem. Ele é escudo para todos aqueles que nele refugiam, ok? Perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento, tá, de suas promessas. As promessas de Deus sempre se cumprem. Podemos confiar nessas promessas porque Deus é fiel. Deus prometeu perdoar todos os pecados de quem aceita Jesus como Salvador. Enfim, a promessa é uma palavra que se propaga, né? A promessa é uma palavra que se propaga por um tempo indeterminado, tá? Ela não é determinada, ela é indeterminada até a pessoa, né, partir, passar para a eternidade. Se ele em vida aceitar Jesus, ele é salvo. Agora, se ele não aceitar, na eternidade certamente não vai estar com Deus. Então, nós temos aqui nesse segundo ponto essa afirmação. No terceiro ponto do segundo tópico, a palavra infalível de Deus. A palavra de Deus é considerada infalível na Bíblia, tá? O que significa? A palavra de Deus é considerada infalível. Na Bíblia, o que significa? Que é isenta de erros em relação ao seu conteúdo, propósito, tá? E mensagem. Essa crença é conhecida como infalibilidade bíblica. O Novo Testamento da Bíblia declara que todas as escrituras é inspirada, inerrante e infalível. Então está no Novo Testamento essa afirmação, tá? Alguns exemplos de passagens que fazem essa afirmação são, então nós temos aí, você anota, tá? Depois você confirma. Mateus capítulo 5, versículo 18, Lucas capítulo 16, versículo 17, versículo 19, e o 31, João 10 e 35, Atos 1 e 16, Atos 4 e 24 e 26, e Atos 28 e 5, Romanos 15 e 4, 2 Timóteo 3 e 16, ok? Hebreus 1, o verso 1 e o verso 2, Hebreus 7, 3 e 7 ao 11, tá? Então temos aí essas referências para você confirmar essa verdade, tá? Da infalibilidade da Bíblia Sagrada. O segundo tópico da nossa lição, o tema é Deus não mente e nem se arrepende, ok? Deus não mente e nem se arrepende é o primeiro ponto. A expressão Deus não mente e nem se arrepende significa que Deus não se arrepende como os homens, pois Ele é capaz de prever todas as circunstâncias. A Bíblia diz em Números 23:19, Deus não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tá? Tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá, ok? O arrepender de Deus é exclusivo dele. Deus pode sentir pesar por um ato por causa do mal, né, e da dor prevista, tá? Mas ainda assim ir adiante e fazer isso acontecer por sábias razões. A ideia de um Deus impassível é grega, tá? E apresenta um Deus
impessoal, incapaz de entender suas criaturas. Isso aí é um pensamento grego, tá? Que não tem nada a ver com a Bíblia. Deus não se arrepende como homem, tá? O modo que um homem se arrepende em suas ignorâncias do futuro. Então Deus não se arrepende como homem, né? O modo que ele se arrepende, né? Na sua ignorância. Deus adapta as suas reações às nossas, e nós adaptamos as nossas a Deus. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que Deus, às vezes, muda de ideia para atender às nossas orações. Olha que maravilha, que Deus bom e maravilhoso, ok? Ao mesmo tempo, a vontade de Deus é resoluta, tá? E absoluta, ok? Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, Deus se arrependeu? A expressão Deus se arrependeu pode ter diferente significado, dependendo da interpretação. A Bíblia apresenta passagens que indicam que Deus se arrependeu de algo que fez ou que estava prestes a fazer. Por exemplo, em Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de ter feito, de ter criado o homem na terra. Em 1 Samuel 15:11, Deus se arrependeu de ter elegido ou feito Saul rei. No entanto, a Bíblia também apresenta passagens que indicam que Deus não pode se arrepender por ser onisciente e sábio. Tá? Por exemplo, em Números 23:19, a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. A expressão Deus se arrepende pode ser interpretada como uma mudança de atitude ou ação de Deus em relação a algo do passado ou do futuro. A liberdade de Deus de não se arrepender é baseada em sua divindade, ok? Então, Deus, esse arrependimento é exclusivo de Deus, não é como o homem, tá? Mas ele arrepende por causa das atitudes erradas do homem, tá? Mas Deus não se arrepende, porque ele é onisciente. Avançando para o terceiro ponto, uma aparente contradição. Uma aparente contradição de Deus na Bíblia pode ser a ideia de que Deus é imutável, mas também pode se arrepender ou mudar de ideia. Então, vemos aí uma aparente contradição que nós vamos resolver, tá? Vamos esclarecer. A palavra hebraica para arrepender ou lamentar é nachan, ou nachan, que pode ter uma gama de emoções e ações. No contexto, nachan pode, tá? É uma palavra hebraica, nachan, tá? Seguir uma resposta emocional profunda de Deus às ações humanas. A doutrina da imutabilidade de Deus pode ser desafiada pelo conceito do arrependimento de Deus. Então, os incautos, os teólogos incautos, liberais, querem desafiar, põe em contradição a palavra de Deus, mas cai por terra. No entanto, algumas pessoas acreditam que as passagens da Bíblia que aparecem contraditórias podem destacar a resposta consistente e o envolvimento relacional de Deus com a sua criação. Como os estudos de palavras podem resolver a aparente contradição na Bíblia? Primeiro, a imutabilidade de Deus versus arrependimento de Deus. Uma aparente contradição na Bíblia é a natureza da imutabilidade de Deus. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Versus instâncias, onde Deus parece mudar de ideia ou se arrepender. Gênesis 6:6. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Porém, o arrependimento nada tem a ver, vem agora a resposta, tá? Dessa aparente contradição. Porém, o arrependimento nada tem a ver com algo que Deus tenha feito de errado ou alterado
o seu plano original, tá? Mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde o princípio. Então, esse é o arrependimento de Deus. Ele não arrepende de ter feito o homem, de ter feito tudo que ele criou, mas ele se arrepende do homem ter rejeitado, né? Ter pecado, porque Deus tem um plano e ele continua. Ele tem coisas boas, um plano bom para o homem e nunca foi mal. Primeiro, ele fez o homem para ver eternamente. O homem pecou, perdeu, né, ser eterno, perdeu a imortalidade. Porém, Deus continuou dando oportunidade através do seu Filho. Então, Deus sempre está ajudando, né, e amando o homem. Porém, Deus nunca arrependeu, certo, do seu plano divino, da sua criação, mas por causa dos erros, né, que o homem, né, do rumo ignorado que o homem tomou. Então, porém, como nós já dissemos, né, juntamente com a expressão arrependimento, juntamente com a expressão arrependimento, a expressão deu-se-lhe em seu coração, ou pesou-se em seu coração, traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto, veja aí, essa expressão, do quanto Deus se entristece com a escolha que o ser humano faz. Tá? Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente na escritura de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Então, essa aí é uma figura de linguagem, certo? Onde Deus abaixa ao nível do homem e fala para que o homem possa compreender, certo? Porque Deus não se arrepende. Porém, para o homem entender o quanto ele ficou triste, contrariado com o pecado do homem, então ele usa, e a palavra que nós usamos é o antropopatismo, né? Acomodar a palavra de Deus a nós, para que possamos entender. O grande foi o nosso erro. Deus fez tudo certo e nós pegamos caminhos tortos, contrariando a vontade de Deus. Porém, Deus nunca arrependeu da sua criação, do seu plano, tá? Porém, ele vem acomodar, a acomodação de linguagem, da sua linguagem a nossa, para que possamos entender o quanto nós erramos, o quanto nós somos falhos, mas Ele está em nosso encausto e amando-nos e querendo que nós acertamos, tá? E se você aceitar Jesus, você já está acertando o caminho para o céu, ok? Então, para que o leitor possa entender, né, compreender o texto sagrado. Então, podemos chegar à conclusão que em Gênesis 6,6 a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Aí está. Tá? É isso aí. Deus não arrepende do que ele faz. Mas o ser humano pegou um rumo ignorado e Deus, né, entristeceu com isso. Ok? Terceiro ponto e último. A infalíveis promessas de Deus. Agora vamos ver as infalíveis promessas de Deus. Aquilo que não é falível. Primeiro ponto. Um plano glorioso. Segundo a Bíblia, o plano de Deus é glorioso e inclui a imortalidade para a humanidade. Segundo Coríntios 3, verso 8 ou 9. O plano que justifica os homens perante Deus é mais glorioso do que o plano que trouxe a condenação. Tá? Então, o plano da justificação é mais glorioso que o plano da condenação quando o homem pecou. Olha que maravilha, tá? É superior, tá? Apocalipse 13 e 8. Deus havia delineado um plano desde o início, mesmo antes da queda do ser humano. Filipenses 3, versículo 21. Deus transforma o corpo fraco e mortal dos homens
para que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, ok? Salmo 73 e 24. Deus guia as pessoas com o seu conselho e as conduz a um destino glorioso. Colossenses 1 e 11. Deus pede que as pessoas se tornem fortes com a força que vem do seu glorioso poder. O plano de Deus também inclui a promessa de vida eterna, que mostra que os homens foram criados para viver na presença de Deus. E na presença de Deus, a abundância de vida. Só se pode ter vida eterna na presença de Deus. Os homens divorciados de Deus procuram, a juventude a viver eternamente de uma forma errônea, em remédios, em antídotos, em magia, Mas fora da presença de Deus não tem vida eterna. Para você viver, ter uma vida eterna, ser renovado novamente, é preciso aceitar Jesus e estar na presença dele. A obediência te dá esse fenômeno da vida eterna. Então não adianta correr a medicina, os homens sábios, não adianta correr. Só Deus tem a vida eterna, tá? A juventude para o homem, ok? Salmo 73, 24. Segundo subponto do terceiro tópico, a eternidade. Na Bíblia, a eternidade é um tempo sem fim, uma vida que não terá fim. A palavra eterno significa algo que não tem começo e nem fim. A Bíblia diz que Deus é eterno, que o seu amor não tem fim e que a sua misericórdia dura para sempre. A eternidade de Deus significa que Ele transcende o tempo e não se limita, não é limitado pelo passado, presente ou futuro, tá? A Bíblia também diz que Deus prometeu vida eterna a quem crê nele. A morte não é o fim, mas quem aceita Jesus como seu Salvador e o segue, ressuscitará e viverá para sempre. A Bíblia também diz que a vida eterna é viver na presença de Deus e em família. Para ter a vida eterna é preciso obediência às leis e às ordenanças do Evangelho de Cristo Jesus. Simples, E fácil. Esperança, a terceiro ponto do último tópico, A esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então vamos ver isso aqui, ok? Para nós encerrar essa lição maravilhosa com chave de ouro. A esperança firmada na promessa infalível de Deus para o salvo está baseado na fé em Jesus Cristo e na certeza de que a ressurreição de Jesus garante que todas as promessas de Deus se cumprirão, tá? A Bíblia em Hebreus 10 e 23 diz: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A esperança na ressurreição de Cristo é uma certeza que dá ao crente uma perspectiva eterna e transforma a maneira como ele vive no presente. Então, é transformação de vida. A promessa de salvação é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 e 16, tá? Hebreus 10, 23 e o 24 e o 35, tá? Portanto, é preciso haver fé, e se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E é preciso também haver caridade ou amor. O amor, com ações, ok? Caridade ou amor com ações. A vitória de Jesus sobre a morte assegura ao crente que a morte não é o fim, mas é o início de uma vida, de uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Então, se você que aceitou Jesus, não precisa ter medo da morte, tá? Porque ela é o último inimigo a ser vencido e Jesus é quem vence a morte, tá? Então, a vida em Cristo, tá? É o início, a morte não é o fim, é o início de uma nova vida em Cristo Jesus. Então é só aceitar Jesus e você não vai ter medo mais da morte, tá? A morte não vai ter mais poder sobre você, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia.
Chegamos ao final dessa lição, meu querido. Eu te peço que não saia daí, certo? Porque nós vamos fazer uma oração poderosa nesse final, para Deus abençoar você e sua família e o seu. Nesse Natal abençoado, Deus se faz presente na sua vida. Conclusão. Concluímos mais um trimestre, a conclusão da nossa lição, ok? Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Aleluia, maravilhas, graças a Deus, né? Então, meu querido, mais uma vez, um Feliz Natal para você e sua família, os seus, que você esteja um Natal cheio de saúde, abençoado. E vamos orar para que Deus proteja você, que amanhã seja um dia abençoado, um novo dia cheio da graça do Senhor. Jesus, estamos aqui na véspera do Natal, que comemora o seu nascimento, ó Pai. E o povo está alegre, Pai, principalmente o povo de Deus, porque sabemos que um dia o Senhor foi um presente, nasceu, né, um presente de Deus para a nossa vida, nasceu, viveu, teve o seu ministério de 3 anos e meio, e após o seu ministério, o Senhor Deus, o sacrifício vicário na cruz do Calvário, ao 3º dia o Senhor ressuscitou, e vitorioso, né, sobre a morte, o Senhor designou a sua igreja para pregar o teu evangelho, Pai, e prometeu que um dia virá buscar o seu povo. Então eu peço, Senhor, que o Senhor olhe para essa família. Se eles não aceitaram a Cristo ainda, que eles possam aceitar o Senhor como Salvador, para ter a segurança, né, e a esperança da sua volta e de um dia morar no céu e ter vida eterna. Pai, também te peço que entre com providência, ó Pai. Nessa véspera de Natal, se tiver alguém doente, ó Pai, enfermo em cima da cama, ó Pai, cura, Senhor. Entra, Senhor, nesse quarto e, Senhor, decreta a cura sobre a vida dessa pessoa, para que ela seja alegre e amanhã esteja, Senhor, participando da ceia do Natal. Ó Pai Santo, abençoa os crentes também, ó Pai, que esteja por acaso enfermo, entra com providência, cura, Senhor, resolve esse problema, Senhor, que parece impossível, Pai, entra com providência. Se há, Senhor, desemprego, Senhor, que eles possam conseguir um emprego para garantir, né, a sustento da sua casa. Abençoa esse pai de família, abençoa essa mãe de família, abençoa essa filha, esse filho, o pai, essa mãe que chora pelo filho que está nas drogas, o pai que está preocupado com o dia de amanhã, né, na parte financeira. Senhor, entra com providência, salva esse filho, salva essa filha, ajuda, Senhor, a esse homem conseguir, Senhor Deus, sustento para a tua casa. Pai Santo, Tu és poderoso, a Tua palavra é infalível, e o Senhor diz que aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Quanto mais, Senhor, essas coisas, né, perenes dessa vida, Pai Santo, o Senhor pode resolver, curar essa enfermidade, fazer com que esse filho, Senhor, aceite a Ti e sai das drogas, sai do crime, sai, Senhor, dessa vida de pecado. Pai eterno, dá prazer, dá alegria para esse pai de família, para essa mãe de família, vendo o seu filho retornar para a igreja, vendo a sua filha, Senhor Deus, sendo curada da enfermidade. Senhor, entra, porque o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás, e as obras de Satanás é, Senhor Deus, deixar a pessoa triste, é fazer a pessoa pecar, mas a obra de Cristo é dar vida e vida com abundância. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e as consolações, né, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Um beijão no coração e até a próxima lição de 2025. Bye, bye!